Bom dia! Bom dia, bom dia! Muito bom dia! Bom dia, gente! E vamos dando continuidade na leitura do livro Infodere-se, do Caio Carneiro. Paramos ontem na página 39. Quem quiser ver, quiser assistir às outras partes dos livros, estão todos no meu perfil, lá na partezinha de vídeos, não no feed, do ladinho ali onde tem os vídeos. Então, todas as leituras feitas até hoje, tá? E também, ontem eu postei nos stories quais serão as 4 opções disponíveis para escolhermos para as próximas leituras, porque os livros que eu trouxe até agora, eu já li, então eu tô trazendo para vocês, compartilhando e relendo. Mas a partir de agora, os livros que eu vou trazer eu também ainda não li. Então eu coloquei lá nos stories 4 opções de livros que estão na minha lista de leitura que eu quero fazer e realizar. Então a gente vai definir o próximo com base naqueles. Por que eu já fiz essa enquete e já tô vendo sobre a leitura? Porque a gente tá lendo na média entre 12 dias mais ou menos cada livro. Então, para mim ter tempo de buscar e comprar e ter o livro aqui já quando esse aqui terminar, tá bom? Então, vamos lá. Identificar e controlar a ansiedade. Toda essa agitação que vivemos nesse século é movida pela ansiedade. Vivemos em um mundo altamente conectado, cada vez mais barulhento e acelerado, sem tempo para processar direito tudo o que está acontecendo e muitas vezes sem tempo para planejar concretamente o nosso futuro. E a ansiedade fica cada vez mais presente na nossa vida. A ansiedade é um estado mental de apreensão, ou mesmo de medo, provocada pela imaginação de situações desagradáveis ou que envolvam um certo perigo. A ansiedade acontece quando antecipamos algo e sofremos por isso, mesmo sem saber se aquela situação vai acontecer de verdade. A palavra ansiedade vem do latim ansietas, que significa angústia, preocupação. Identifica alguém que esteja emocionalmente perturbado, pouco à vontade, provocando sensações de aperto no peito e de sufocamento. O quadro de ansiedade envolve sintomas de tensão, sendo que a fonte do perigo antecipada pode ser interna à pessoa, ou mesmo externa. Trabalhando com pessoas no dia a dia, percebo que a ansiedade está muito ligada ao pessimismo e anda de braços dados com a depressão, o que pode levar a caminhos muito perigosos. É muito importante sabermos controlar a ansiedade, ou pelo menos administrar as situações em que ficamos ansiosos. Penso que é uma questão de lapidação, de nos aprimorarmos pouco a pouco em uma evolução contínua e constante, para que não nos entreguemos à ansiedade diante dos desafios que temos de enfrentar e das incertezas com as quais temos que conviver. E é claro, precisamos ter a consciência e a atitude de procurar ajuda profissional competente em casos mais difíceis de manifestação da ansiedade. A ansiedade, até certo ponto, pode ser considerada natural, uma reação humana que nos ajuda a nos prepararmos para as situações que iremos enfrentar, mas não podemos deixar que ela chegue a níveis em que interfira negativamente na nossa vida. Por isso, gosto de ver a ansiedade também pelo outro lado, o lado positivo, que nos ajuda a manter aceso o fogo da vontade de conquistar os nossos objetivos. A ansiedade positiva é aquela expectativa gostosa, que é o prenúncio de algo muito legal que está para acontecer. É quando você tem aquele frio na barriga, quando está ansioso de modo controlável e agradável por algo muito bom que está por vir, como uma boa viagem, uma boa promoção, um bom reconhecimento, a chegada de um filho ou situações que nos fazem sentir bem. O nosso cuidado maior tem que ser com aquela ansiedade
que classifico como predatória, um sentimento negativo, geralmente ligado a estarmos vivendo em um movimento do qual não temos controle, quando estamos mentalmente em um futuro que tememos que aconteça. Esse é um estado de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma possível situação negativa que muitas vezes é tão remota ou mesmo nunca chega a acontecer. Essa tendência de viver no futuro, de ficar ansioso com coisas que você imagina que poderão acontecer, tem a ver com algo que chamo de pré-ocupação. Pré-ocupação é a má utilização da nossa imaginação quando começamos a configurar apenas cenários negativos para o nosso futuro e ficando ansiosos no presente. Para ajudar você a ter mais controle sobre a ansiedade, fortalecer a sua atitude de vencedor e empoderar-se de verdade, vou listar alguns pontos fundamentais que uso no meu dia a dia. Primeiro ponto: aceite que você não pode controlar tudo o que acontece. Eu acredito que tem três grandes potes na vida. O pote das coisas que a gente controla e influencia. 2, o pote das coisas que a gente não controla, mas influencia. E 3, o pote das coisas que a gente nem controla e nem influencia. Tudo que você foca e expande. No meu caso, foco 80% da minha vida nas coisas que eu controlo e influencio, que são as coisas que têm a ver comigo, sobre as quais eu posso fazer algo hoje. Por exemplo, se eu quero perder peso, tenho total controle e influência sobre isso, porque só depende de mim. Agora, tem também aquelas coisas que eu não controlo, mas eu influencio. Por exemplo, a eficiência do meu time, das pessoas que eu lidero. Eu não consigo controlar um liderado para que ele execute uma tarefa com eficiência, mas posso influenciá-lo de maneira positiva e produtiva, guiando-o, fornecendo a ele técnicas, sugestões e acompanhamento, perguntando se ele tem algum tipo de dúvida, mostrando com o meu exemplo como é que se faz, alinhando os nossos interesses, debatendo sobre metas e projeções. Isso tudo eu posso fazer para influenciar as atitudes dessa pessoa, mas não posso controlar se ele vai aplicar isso ou não. E tem também aquelas coisas que eu nem controlo e nem influencio. Por exemplo, o câmbio do dólar não mexe com a minha ansiedade, porque eu não controlo e nem influencio o fato dele estar em alta ou estar em baixa. Se me perguntarem sobre o que eu penso sobre a alta do dólar, digo sobre o que isso pode mudar no meu cotidiano, nos meus negócios, mas não vou ficar debatendo sobre algo que eu não controlo e nem influencio. E nem vou ficar ansioso em função da variação monetária. Então, sempre estou olhando para esses três potes sempre estou olhando para esses três potes e procuro me ocupar principalmente daqueles em que posso agir. Quando uma pessoa vive a maior parte do seu tempo no pote das coisas que nem controla e nem influencia, a sua ansiedade dispara. Segundo ponto, nunca foque no muro. Essa é uma analogia que faço com um fato que vivi quando era mais jovem. Nos meus 18 aos 22 anos, andei muito de moto. O instrutor que me ensinou a pilotar costumava dizer que quando eu estivesse pilotando, nunca deveria focar no muro, mas sim na pista. Isso porque tudo que você foca se expande. Tudo em que você pôr atenção, você atrai para sua vida. Se você foca no muro, ele cresce, vira algo magnético. Você vai para onde olha e acaba batendo. Sabendo que existem os muros e que eles precisam ser evitados, já tendo estudado o trajeto e sabendo dos riscos para se ter a melhor tocada necessária, foque na pista e siga em frente. Não colocar sua atenção no muro ajuda você a manter sua ansiedade baixa. Terceiro ponto, poupe seus lugares de descanso. Essa é uma estratégia muito eficiente para mim. Para os meus lugares de descanso, eu só levo coisas positivas. Esses lugares são o meu refúgio, onde eu vou apenas para receber coisas boas,
onde recebo boa energia, tranquilidade, tudo que é capaz de me reabastecer. É como se fosse para lá para me ligar em uma tomada e recarregar minhas baterias, me revitalizar, me reenergizar. Por exemplo, na minha cama não tem espaço para preocupações, porque esse é um lugar que eu preservo. A minha cama é um lugar que eu poupo. Então, toda vez que a minha ansiedade sobe a níveis não saudáveis, a minha cama é o lugar que me recompõe. É importante ter o seu lugar de descanso preservado, e ele pode ser a sua cama, o seu quarto, a sua casa. Eleja um ou mais desses lugares e passe a preservar cada um deles, para que você tenha um lugar onde possa ir para reabastecer de coisas boas. Quarto ponto: crie uma rotina para coisas que te fazem bem. Eu tenho sempre na minha agenda as rotinas para as quais me fazem bem, que regulam a minha ansiedade, o meu nível de estresse. Por exemplo, gosto de fazer atividades físicas, de momentos de leitura, de estudos. Isso está muito presente dentro do meu cotidiano. Geralmente, as pessoas fazem o contrário. Quando estão tendo um dia bem difícil, em vez de fazer coisas que lhe façam bem, elas dizem, por exemplo, que não estão com a cabeça nem mesmo para ir à igreja, mesmo que isso seja algo que lhe faça bem. Se o seu dia está difícil, você tem que colocar mais coisas que te fazem bem na sua rotina, para começar a voltar ao seu ponto positivo natural, para recompor o seu estado energético. E aqui é legal também o que a gente falou, tá salvo no meu perfil também a live que foi eu e a Pan que fizemos na segunda-feira. A Pan trouxe sobre o manual do eu, né? O seu próprio manual. Então, aqui ele traz com clareza o que diminui a minha ansiedade. Coloca lá no teu manual. O que faz com que a minha ansiedade fique sob controle. Esse é o caminho para mim buscar cada vez mais autoconhecimento. Então, se eu sei o que me ajuda a controlar a minha ansiedade, quando eu sinto que eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu posso ir lá no manual, meu próprio manual, e olhar quais são as atitudes, as ações e os comportamentos que me ajudam a superar esse momento e diminuir esse sentimento e essa ansiedade. Quinto ponto: agradeça sempre. Agradecer, no meu entender, é fazer a graça descer dos céus até você. É começar a trazer para você aquilo que quer que aconteça. Tem uma pergunta que eu ouvi que ajuda bastante a valorizar o nosso dia a dia. Se você acordasse amanhã e só possuísse o que agradeceu hoje, o que você teria? Essa é uma ótima pergunta que me faz lembrar realmente de todas as graças que tenho e de agradecer por elas. E isso controla a minha ansiedade. Sexto ponto: faça as pazes com as consequências. Enfim, é importante trabalhar firme no sentido de controlar a ansiedade e poder viver com menos preocupações e em paz consigo mesmo. Buscar sempre a paz interior é um contrato que tenho comigo mesmo, que me diz que, não importa o que aconteça, está tudo bem. Isso porque sei que já errei muito, mas nunca errei com intenção, que é onde mora o perigo. Por exemplo, abominamos a mentira porque mentira é errar com intenção. A pessoa sabe que mentir é errado, mas mesmo assim decide cometer esse erro e mente. E aí já é um problema de caráter. É muito nobre quando você erra querendo acertar, pois isso significa que você tentou. Assim, é possível reconhecer que errou, porque errar é parte do seu processo educativo. A sua capacidade de não se condenar fica muito mais acentuada quando você aprende a fazer as pazes com as consequências dos seus atos. Quando você entende que está fazendo o seu melhor com a melhor das intenções, se deu certo, deu. Se não der certo, você ganhou sabedoria e foi ótimo também. Sétimo ponto: desvie sua atenção das preocupações. A preocupação é como um vício, então é um ponto de atenção. Parece uma coisa doida isso, mas tem gente que é preocupada demais porque treinou muito a preocupação.
E você se torna muito eficiente em tudo o que treina bastante. A preocupação é como um vício. Quanto mais você a usa, mais quer usar e mais ela domina. Assim, sempre que vier a preocupação, é preciso desviar a atenção dela. Não pode dar muita bola, senão você a torna mais forte, mais eficiente e ela preenche você até o topo. O bom é que da mesma maneira que você pode ser treinado em se preocupar, pode também treinar não se preocupar. Tudo é treinável. Apenas leva algum tempo de prática para que a gente fique bom naquilo que está fazendo. Muitas vezes começo a me preocupar com alguma coisa e então decido que não vou me perturbar com aquilo. Paro de pensar no assunto e coloco meu foco no hoje, que é onde eu tenho meu centro de controle. Voltando àquela ideia dos potes, é no dia de hoje onde posso controlar e influenciar a minha vida. Quando comecei a treinar, não me preocupar, eu me esforçava muito e nem sempre tinha resultados. Mas depois isso virou um hábito e fiquei muito bom nisso, de modo que mantenho a minha preocupação longe da minha vida. Quando você está em paz consigo mesmo, tem duas grandes vantagens. Primeiro, diminui a preocupação que não leva a nada e não entra naquela mania do mimimi, que tanto vem atrapalhando as pessoas hoje em dia. Além dos pontos descritos até aqui, existem outras formas de se manter longe da ansiedade negativa. E com certeza essas formas aproximarão você dos seus objetivos. 1. Pare de atrair a negatividade. Pare de mimimi, de pessimismo, de atrair a negatividade. Como fazer isso? Uma das coisas que extermina o pessimismo é parar de reclamar, partir para a ação e afastar-se do ócio. O ócio pode ser voluntário, quando você não quer mesmo fazer nada por qualquer razão, ou pode ser consequência dos seus pensamentos derrotistas. Quando se preocupa demais, você fica paralisado, só pensando no que pode dar errado. Essa possibilidade negativa tira a sua energia e a sua garra para fazer aquilo que sabe que é importante para realizar os seus sonhos. Não fazer nada, muitas vezes, é consequência do mimimi, de ficar reclamando de tudo, ou de algo que não está legal, e não focar naquilo que precisa realmente ser feito para mudar as coisas para melhor. O hábito de reclamar precisa ser exterminado com urgência, se você quer dar a si mesmo uma chance de progredir. Com certeza você já teve algo que o entristeceu muito, que te deixou chateado. Muitas vezes foi um desentendimento com alguém querido, às vezes foi a perda de alguém próximo, ou mesmo algum outro golpe que teve na vida, uma circunstância adversa que apareceu do nada. E isso mexeu com você, tirou a sua energia e ficou te corroendo por dentro. E naquele momento, alguém chegou para você e disse: trate de ocupar a sua cabeça. Por que uma pessoa te diria isso? Porque de alguma forma ela sabe que a ação mata a preocupação e cura o medo. Quando você está ocupado produzindo algo, a sua mente se acalma. Se você está em um momento de baixa energia, ferido da sua emoção ou magoado, saia já da inércia e vá produzir alguma coisa que vale a pena. Fuja do ócio, não fique sem nada para fazer. Mantenha-se em ação e você vai sentir mais clareza e perceber todo o poder que tem de transformar a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Haja, porque a ação vai curar o pessimismo e acalmar as suas incertezas. Ocupe a sua cabeça de maneira produtiva. A gente já falou sobre essa questão lá na outra leitura, né? Sobre como eu vejo a questão do ócio. Eu acredito no ócio produtivo, o ócio criativo, que é poder permitir a nossa mente também a silenciar um pouco. Porque eu entendo que quando a gente fica 100% do nosso tempo com a mente funcionando, não tem como isso ser algo positivo para as nossas emoções. Minha visão, tá? Tô falando minha forma de ver. E eu mesma passei por algumas situações que eu precisei me afastar da produtividade excessiva. Eu precisei silenciar um pouquinho, olhar para dentro. Não que eu fiquei numa inércia, porque eu estava produzindo o quê? Autoconhecimento.
buscando sobre mim, buscando sobre os meus anseios, trazendo um alinhamento de objetivos, sonhos, metas, o que eu quero viver, alinhando isso com os meus valores, alinhando isso com a minha realidade, e aí sim iniciando um movimento. Mas de certeza absoluta, a gente começa a se sentir confiante, a gente começa a se sentir mais seguro, menos preocupado, com menos medo, quando a gente se coloca em ação. Isso é fato. Eu concordo que precisa-se do ócio criativo, precisa-se às vezes silenciar e olhar para dentro, mas o que vai fazer a gente se sentir na direção dos nossos sonhos, se sentir andando para alguma direção, é quando a gente coloca o pé e confia que Deus vai colocar o chão. E Ele coloca, quando é feito esse movimento com confiança. Então, sim, às vezes você vai sentir que precisa silenciar por um tempo, buscar uma ajuda, fazer algum movimento de autoconhecimento, algum processo que te ajude a entender melhor o que você está passando, mas aí sim colocar isso tudo em movimento, colocar-se em movimento para conseguir se sentir de novo conectada com aquilo que você veio executar. Esse movimento é o que vai provocar na tua vida o sentimento de produtividade, que vai provocar na tua vida a clareza de direção a ser tomada. O caminho se constrói caminhando, tá? Então essa é a minha forma de ver. Se para alguém aí faz sentido, espero que tenha ajudado. Faça a coisa certa. Para ser sincero, não gosto muito da palavra ocupar, porque ela passa uma ideia de arrumar algo para fazer. Mas isso não quer dizer que esse algo seja condizente com aquilo que você quer realizar. É preciso ter cuidado com isso. Tem uma grande diferença entre estar ocupado produzindo e estar só ocupado com coisas que não têm a ver com os seus objetivos. É a tal da diferença entre ocupação e produtividade. Ou você está muito ocupado, ou você pode estar sendo produtivo. Há uma diferença enorme entre se ocupar e ser realmente produtivo. Bom, tivesse lido antes. Eu chamo de falsos produtivos, aquelas pessoas que só se ocupam com coisas que não trazem resultados, sem nenhum critério planejado. Falsa produtividade é quando você se ocupa só com o que não o faz avançar. Fica cavando um buraco, indo cada vez mais para baixo e não para frente. Como você está cavando, tem a sensação de que está produzindo algo. Dá até um sentimento de realização, mas na verdade só está se enganando. A grande jornada aqui é: mantenha-se em ação, mas fazendo o que é certo. Não adianta só fazer as coisas bem feitas, mas não fazer as coisas que precisam ser feitas. Quando você tem a soma dessas ideias, fazer as coisas certas, bem feitas, tem a grande sacada, e é aí que o resultado máximo vem. Colocar-se na ação correta é um remédio poderoso. Se você tem o hábito de se preocupar demais, comece a focar nas suas ações. Execute aquilo que você sabe que precisa ser feito. Quando está ocupado executando alguma coisa que vale a pena, você não tem tempo para pensar em besteiras, nem em coisas negativas. Mantenha relacionamentos positivos. Manter relacionamentos positivos é outra estratégia ótima para ajudá-lo a se fortalecer, a sair do mimimi e assumir uma postura mais vencedora. Ter uma roda de relacionamentos poderosa e de boa energia vai contribuir para você manter um estado energético elevado. Nenhum ser humano é infalível ou autossuficiente ou consegue manter sozinho seu equilíbrio emocional de modo que não tenha de pedir ajuda para alguém, uma vez ou outra. Todo mundo precisa de apoio. Em um círculo de bons relacionamentos, as pessoas costumam somar com você e nunca dividir e nem subtrair. Crie um ecossistema à sua volta só com pessoas que somam, que acrescentam boas coisas e bons sentimentos e estimulam você a crescer e buscar a ação correta. O ser humano foi criado para viver em comunidade. Não é à toa que temos uma grande necessidade de pertencer a algo maior do que nós, como uma família ou um time. A presença de outras pessoas na nossa vida nos ajuda a ter uma visão expandida de nós mesmos e uma expectativa mais positiva de futuro. A situação oposta a ter bons relacionamentos é a solidão, que favorece o pessimismo e turva a nossa mente.
Se você não tem uma roda de amigos poderosa para trocar ideias, para desabafar, para falar de um desafio, pegar um feedback, o mais provável é que se coloque em uma posição solitária com muita frequência, o que te deixa frágil e exposto à negatividade, comprometendo a realização dos seus sonhos e a sua qualidade de vida. Dizem que para matar um ser humano sem tocar nele, é só jogá-lo em uma ilha deserta, sem contato com ninguém. A solidão é tão cruel e causa tanto sofrimento que o maior castigo que se aplica nas prisões é quieta e que também é o mais temido, é a solitária. Ficar ali por muito tempo enlouquece qualquer um. Quando está só, sem ter o apoio de boas pessoas ao seu redor, o ser humano tem uma tendência maior de pensar antes nas possibilidades negativas. A gente sempre pensa muito mais na porcaria que pode dar em qualquer situação. Pensamos primeiro na possibilidade de algo dar errado e em todas as coisas negativas que podem surgir daquilo que estamos fazendo ou vamos fazer. Nossa tendência é focar no que não presta e, dessa maneira, alimentar o pessimismo e desenvolver o vitimismo. Não é todo dia que você vai acordar motivado, que vai estar de bem com a vida e alegre. Não é todo dia que vai acordar bem disposto, com as ideias claras e a confiança de que vai vencer. Vai ter dias que vai precisar de alguém para chacoalhar a sua cabeça e para tirar a negatividade. É uma enorme vantagem ter alguém bastante positivo, cheio de bons valores, que costuma ter um exemplo a ser seguido e com quem você sabe que pode contar. Alguém que toda vez que telefona faz você ficar bem, sem nem mesmo ainda saber qual é o assunto da conversa. Pode até ser uma bronca o que essa pessoa vai lhe dar, mas mesmo assim você fica feliz em falar com ela, porque sabe que vai ter um feedback construtivo. E que a intenção dessa pessoa sempre é colocar você para cima, motivá-lo e lhe dar inspiração. Não há nada mais enriquecedor e gratificante do que receber uma palavra de incentivo em um dia difícil, de alguém que diga que acredita em você, que você é muito maior do que imagina e que é capaz de ir em busca e vencer. Você não tem que alimentar só a pessoa que é hoje, tem que alimentar também a pessoa que você deseja se tornar. Alimente bem a sua mente. Alimentar a sua mente com coisas positivas precisa ser uma rotina diária. É como alimentar o corpo. Você tem que comer com regularidade e tomar cuidado com a qualidade do que come. Só um parênteses, ontem eu postei sobre essa parte da leitura que a gente já fez, né, na questão das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, as pessoas que a gente convive. Quanto é importante a gente analisar em que meio eu estou inserido. Se realmente eu não consigo identificar nas pessoas ao meu redor uma forma positiva, pessoas que agregam, ou pessoas que, por estarem em movimento, acabam inspirando você também a buscar, a realizar, a conquistar. É sério isso que eu falo sobre você estar no lugar errado. Às vezes a gente precisa sair de algumas mesas, a gente precisa se colocar em novos lugares, a gente precisa buscar novos vínculos, novas pessoas. Se o meio onde tu tá hoje não te possibilita ser melhor, levante-se da mesa e busque novos lugares, sabe? Joga a toalha e tá tudo certo. A vida precisa, às vezes, de filtros, precisa, às vezes, de renovações, precisa do renovo para que a gente consiga se conectar com pessoas verdadeiramente importantes e interessantes para a nossa vida, né? Onde a gente também seja interessante para essas pessoas e que elas sejam interessantes para a nossa evolução. Porque tudo aquilo que não está crescendo, está morrendo. Então, se o meu meio não me permite crescer, e, gente, o nosso meio nos molda absurdamente, tá? Não importa qual é o nível mental e de consciência que tu estás, o teu meio sempre vai te moldar. Então, cuidado com o meio onde você se coloca. Eu já me permiti estar em meios achando que não iria interferir, não iria me moldar, não iria me impactar, porque eu já tinha consciência de que o meio te molda, então, ok, eu vou ter um controle maior. Claro que se tem um controle maior, mas quando você está diretamente conectada a um meio, onde você passa a maior parte do teu dia, é natural esse meio te moldar. Então, muito, muito, muito cuidado com os moldes que você tem se relacionado, com os lugares que você tem se colocado, ou principalmente onde você tem ficado, os lugares onde você tem estado, porque eles estão, sim, direta ou indiretamente moldando
quem você vai se tornar. Gente, paramos por aqui hoje. Encerramos na página 53. Continuamos amanhã sobre Alimente Bem a Sua Mente, que é o próximo título aqui. E aí a gente vai dar continuidade. Quem ainda não votou lá na próxima leitura, vai lá nos meus stories e vota. E aí a gente se encontra amanhã para dar continuidade ao livro que a gente tá agora, que é o Infodelice. Um ótimo, extraordinário dia para vocês. Obrigada pela companhia e até amanhã.